Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa discussão, porque senão o tempo de 40 minutos esgota e a gente não andou. Tem mais gente entrando aqui. Acho que daqui a pouquinho a gente já tem maioria. Vamos lá. Nessa segunda parte, a gente tem mais um para entrar. A gente tem o que a gente chama de diagnose de deficiências nutricionais. Quando a gente viu na disciplina na parte dos macronutrientes, e até agora há pouco, quando a gente fala dos micronutrientes, a gente sempre fala que esses nutrientes eles têm um sintoma característico de deficiência nutricional. Então, por exemplo, a gente já sabe que quando falta fósforo na planta, o fósforo é um nutriente móvel, o fósforo se movimenta das folhas velhas para as folhas novas, e nas folhas velhas há um acúmulo de antocianinas, que por falta do fósforo, falta energia, essas antocianinas não são translocadas para as outras áreas da planta e elas são acumuladas nas folhas velhas. Então, esse acúmulo de antocianina é refletido visualmente com o sintoma que a gente conhece, que é o avermelhamento das folhas velhas. Quando falta nitrogênio na planta, o nitrogênio, por ele ser móvel, acaba o nitrogênio do solo, por ele ser móvel, ele se movimenta das folhas velhas para as folhas novas, e da mesma forma, o sintoma vai aparecer nessas folhas velhas. Nesse caso, pelo nitrogênio estar relacionado com, por isso que é importante a gente saber a função, ele está relacionado com a formação da molécula de clorofila, ele para de produzir clorofila, porque falta nitrogênio, e o sintoma é a clorose, no caso geral, das folhas velhas. Da mesma forma, para o cálcio é um nutriente imóvel. Se acaba o cálcio no solo, a planta não consegue absorver, seja pelo pH não estar adequado ou não ter umidade, o cálcio não é absorvido pela planta, por falta ou por problemas relacionados a pH ou água. O cálcio ele é imóvel, ele não se movimenta das folhas velhas. E aí ele vai ser sentido, o sintoma dele vai ser sentido, vai ser visualizado nas partes novas da planta. Como ele é responsável pela formação da parede celular, não há formação da parede celular, a gente vai ver, por exemplo, o fundo preto no tomateiro ou fundo preto em plantas, em frutos de melancia e outras hortaliças e outras plantas. Então, cada nutriente, aparentemente, a gente já consegue identificar para cada planta, quando esse nutriente está ausente, o sintoma que ele vai manifestar. Só que esse, por si só, o sintoma de deficiência visual, né, ele é um problema para a gente, porque ele só vai acontecer o sintoma de deficiência quando já houveram processos anteriores ao visual, ao sintoma visual. Então, é uma das limitações da diagnose por deficiência por sintomatologia visual, que é esse problema já acontecer quando já há um nível de deficiência muito grande, e por isso existem outras formas de se avaliar. Só que essas outras formas ainda não são tão utilizadas pelos produtores, algumas vezes pelo custo, outras vezes pela dificuldade que seria de mandar essas análises para os laboratórios e, assim, fazer a análise desse material. Então, eu trouxe para vocês aqui, ficou faltando no finalzinho, acho que no vídeo eu complementei, mas sobre esses sintomas, né? Então, a gente tem 3 formas principais de avaliar a diagnose de falta de um nutriente, de diagnose de deficiência de um nutriente. O primeiro deles é a partir da diagnose visual. Então, a diagnose visual, a gente identifica o sintoma quando falta um nutriente na planta, ou um excesso, né, no caso, uma toxicidade, mas principalmente para a gente o importante aqui, na maioria das vezes, é a falta do nutriente. Então, se o nutriente falta, a planta expressa um sintoma de deficiência e eu consigo identificar. Se o colega chega aí, como eu falo sempre, amarelo, fraco, né, desnutrido e a deficiência de ferro, eu só vou identificar que ele está com aquele amarelão, com aquela deficiência de ferro, quando já não tem mais ferro no organismo. A quantidade de ferro está abaixo do ideal, bem abaixo do ideal, e o sintoma ele é manifestado.
Então, o sintoma de diagnose visual, eu consigo identificar a falta de um determinado nutriente na planta, desde que essa falta seja significativa. Às vezes, uma pequena falta que vai prejudicar a produção, ela não é refletida no sintoma visual. E aí, por isso que os outros métodos, eles se fazem tão importantes. E aí vem a análise foliar, que seria um exame dessa planta, e aí é importante que o produtor colete as folhas de maneira adequada, a planta na idade adequada, a idade da folha é adequada, assim, que as folhas totalmente abertas, eu não posso pegar uma folha que acabou de brotar aquela folha, que ela é uma folha jovem, eu preciso de uma folha madura. Então, essa análise foliar, ela vai trazer um resultado de exame. Eu olho para a criatura e vejo que a criatura está com amarelão. Eu sei que ela está com deficiência de ferro. Mas se ela não fizer um exame de sangue, que seria a análise foliar, paralelamente, se ela não fizer um exame de sangue, eu não vou conseguir identificar se o quanto ferro falta no organismo dessa pessoa, ou quanto nitrogênio, ou quanto fósforo falta naquela planta. Então, a análise foliar ela é a mais exata, ela é a mais próxima da realidade. Da mesma forma, vai existir o que a gente chama de testes rápidos. Um teste rápido, e aí a gente vê um outro exemplo que eu gosto de usar, o teste rápido, por exemplo, é o exame de gravidez. O teste, a mulher vai lá, faz o exame de gravidez e ele mostra se está grávida ou se não está grávida. Mas esse exame não mostra quantas semanas a pessoa está. Lógico que já existem testes mais avançados, mas esse exame, na maioria das vezes, não vai mostrar com quantas semanas ela está. Se são gêmeos, se são trigêmeos, né? Se é gravidez, sei lá, psicológico. Então, o teste rápido, ele mostra se está ou se não está. É a mesma coisa num teste rápido de deficiência nutricional em plantas. Ele vai mostrar que falta o nutriente e que está ali, que falta o nutriente, mas ele não vai me mostrar quanto falta, se é pouco, se é muito. Às vezes, faltando pouco, ele já vai demonstrar um sintoma de deficiência. Em outros casos, é muito, ele também vai demonstrar. Varia um pouco, Eza. No Brasil, a gente ainda não tem padrões. Eu vou colocar para vocês aqui, daqui a pouquinho, assim que eu terminar, eu vou colocar, assim que eu terminar os slides, eu vou colocar para vocês algum desses testes. É, é, nutricional. Pesquisando aqui para mostrar para vocês. Esses métodos, esses testes, acho que se eu já conseguir achar aqui, eu já tá aqui, por exemplo. Vou mudar a tela. Depois a gente volta. Aqui, por exemplo, a gente tem esse primeiro produto aqui, ó, Garden Tutor. Ele é um teste rápido que mede o pH do solo. Então, esse é um teste rápido que ele vai medir apenas o pH do solo. Então, ele está aqui, ó, teste rápido de pH do solo. Então, ele vai mostrar para você aproximadamente qual que é o pH do solo. Ele tem 100 tiras, são tirinhas igual aquelas de medir pH de piscina, e aí a gente pega, faz uma solução da água ali, igual a gente fez com o pHmetro, coloca essa fitinha dentro da água e aí depois compara com o padrão. Se o pH tiver 6, ele vai dar essa coloração, esse azul mais claro, esse verde, esse laranja e esse laranja um pouco mais escuro. Tá vendo que se ele tiver 6,5, ele já vai dar esse laranja um pouco mais claro. Se ele for um pH mais alto, pH 8, ele já vai dar um vermelho, não um amarelo. Então, ele vai mudando as colorações e eu vou comparar. E ele varia o pH de 3,5 a 9. Só que se eu tiver um valor de pH 6,3, eu não vou ter como saber se ele é exato, porque minha faixa de pH aqui é 6, 6,5, 7, 7,5. Esse outro teste aqui é outro teste rápido tem disponível aí na Amazon, para nutrientes aqui, ó. Ele avalia pH, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, ele é um teste que a gente adquire e ele vai me mostrar aproximadamente a coloração. Tá vendo que ele tem ali, ele pega, aqui é pH do solo. Eu pego o pH do solo, macero, coloco a fitinha dentro do solo e depois comparo. Então, tá vendo aqui que ele tem pH 7,5 está alcalino, esse verde mais escuro. Se ficar um verdinho mais claro, está perto de 7.
Se ficar entre 6,5, vai dar esse marronzinho. Se tiver muito ácido, ele vai dar essa coloração vermelha. Então, ele vai dar uma estimativa da coloração aproximada. Do lado eu tenho do nitrogênio. Então, eu pego um punhado de folha, macero essa folha e coloco em contato com essa fita. Essa fita, ela vai me mostrar que se tiver uma coloração, se o resultado da fita mudar para esse roxo, ele está super plus, né? Está aqui, surplus, está muito nitrogênio. Suficiente, vai dar essa coloração um pouco mais clara. O N2 aqui é o adequado. Deficiente, o N1. Se ele ficar bem claro, não foi detectado nitrogênio naquela amostra. Da mesma forma aqui embaixo. Fósforo. O ideal seria que ele ficasse com esse azul aí, sei lá, azul turquesa, esse meio aí adequado. Para potássio, esse laranja. Se ele ficar mais claro, ele é uma deficiência. Se ele ficar bem marronzão, marrom, ele tem muito potássio. Né? Então, são testes que são chamados de testes rápidos. Aqui nesse site, ele não está disponível para enviar para o Brasil. Então, nem tem o preço dele aqui. Tem aqui embaixo. $17,95. O dólar hoje fechou a 5,50, mais ou menos. Então, a gente vai ter aí esse valor, $18, 18 vezes 5,50. Então, R$100. Então, mais ou menos R$100 viria essas 40 fitinhas, né? 40 testes para cada um desses nutrientes. Eu sei que aparentemente é barato, vai sair a R$2,50 cada teste desse, né, para o produtor. Só porque ele não dá resultados tão próximos. A gente vai ver, por exemplo, em adubação daqui a uns dias, que a gente precisa ter o valor exato, 35 de potássio, 52 de potássio, para eu tomar decisões. Então, ele dá uma estimativa para o produtor. Ele é um teste rápido que vai dar uma estimativa próxima, mas ele não é exato. É barato. Então, vão ter outros, né? Se a gente for pesquisar testes rápidos aqui na internet, a gente vai encontrar outros testes. Aí, ó, tem outros kits que você compra, mas normalmente o produtor, é lógico, a gente tem produtores muito tecnificados, mas na maioria das vezes os produtores, eles nem essa simplicidade desses testes ainda não utilizam. Na Europa eles já estão sendo mais utilizados, ele é mais ou menos assim, ó. Então aqui, ó, tá vendo que tem aqui, esse aqui é de pH. Utiliza essa fita, essa pílula, né? Coloca essa pílula na água da piscina, por exemplo, e ela vai mudar de cor de acordo com o pH. E aí você consegue comparar aqui o pH. Existem outros testes, pessoal, que são testes bioquímicos, né? Então, teste de gravidez, né? Um teste bioquímico. Então, como é que ele funciona? Esse teste de gravidez, quando você coloca ele em contato com a solução lá da urina, se ele identifica os hormônios, ele muda de coloração. Então, se a gente coloca aqui testes bioquímicos em fitas, né? Normalmente são fitas que são utilizadas. Vamos lá, internet, me ajuda. Linkzinho. Então, a gente acha, né? Todos esses testes aqui são testes bioquímicos. Então, por exemplo, esse daqui, não tenho ideia do que seja. Mas quando a gente coloca a substância aqui, ele já vem com a substância prévia, e a gente coloca o que quer ser testado, ele vai mudar de coloração. E essas colorações a gente consegue comparar com um padrão. E esse padrão normalmente vem na capa, na embalagem, né, no manual do produto que a gente comprou. Né? Então, esse aqui é um teste de análise rápida. Eu faço a análise, coloco na solução e ele vai me mostrar aproximadamente esses valores. Esse aqui é um de pH, que é muito utilizado. Esse aqui é para análise urinária, né? Então, você compara a coloração da análise da amostra com um padrão e consegue estimar aproximadamente o que esses testes eles podem mostrar. Não é muito diferente, muitas vezes, de laboratório. No laboratório também a gente vai, por coloração, a gente vai conseguir identificar se tem uma ou outra substância, se tem mais ou menos. Né? Quanto mais escuro, mais fósforo eu tenho. Só que ele vai ser lido, normalmente, essas análises são lidas em equipamentos que conseguem distinguir uma diferencinha muito pequena. Aqui não, aqui é o olho humano.
Se eu olhar aqui, eu estou vendo um azul escuro. Aqui eu já estou vendo um azul um pouquinho mais claro e tal. Então, dependendo da pessoa que for comparar, pode acontecer de ter divergência de informações por conta do que a gente tem, está sujeito a esses erros, né? Pois eu vou, inclusive, comprar um desses aqui para a gente fazer alguns testes. Talvez não dê tempo com vocês, mas nas próximas turmas, a gente fazer alguns testes para comparar com os resultados que a gente vai ter das nossas amostras, né? Bem, vou voltar aqui, então, à apresentação. Então, a gente tem a diagnose visual, que é quando falta um nutriente, ou tem um excesso de um nutriente, a gente vai ter o sintoma visível. Grandes problemas que a gente encontra, como eu falei na aula. Para que se observe o sintoma típico de deficiência do elemento, antes é necessário que se tenha 4 modificações anteriores. Então, se eu tenho, se a gente pegar o magnésio, o magnésio, ele, quando falta magnésio, acontece uma alteração molecular. Qual a molécula que o magnésio compõe? Uma molécula de clorofila. Faltou magnésio, a molécula de clorofila ela é prejudicada. Consequentemente, dentro lá do cloroplasto, é uma subcélula, né, uma estrutura da célula maior, a gente vai ter uma danificação, uma lesão na subcélula, que vai alterar a célula, vai mudar a cor da célula, né, ou não vou ter cloroplastos verdes, vai modificar todo o tecido, e o que é visual é o sintoma de deficiência. Então, muitas vezes, pode ter acontecido alteração molecular a nível de não causar uma grande quantidade de lesão subcelular, que não vai causar alteração celular nem modificação do tecido. Mas, mesmo assim, o nutriente está em falta. Então, nem sempre a falta do nutriente vai manifestar um sintoma tão rapidamente. Normalmente, pode acontecer de demorar um pouco para esse sintoma ser manifestado. É lógico que existem nutrientes que faltou de um dia para o outro, já vai chegar lá no sintoma visível. Mas na maioria das vezes demora um pouquinho até a gente conseguir identificar esse sintoma. Isso é um problema. Trouxe aqui o exemplo do zinco, né? E aí destaquei lá, acho que pintei de vermelho aqui e tal. O zinco, quando falta zinco na planta, a gente consegue identificar o sintoma. Internódios curtos, folhas novas pequenas. E aí, se a gente fala, o que é esse internódio curto, né? O internódio curto é isso daqui, a planta ela vai crescendo, então está aqui o solo, a planta normalmente ela cresce de um lado, Jesus, para o outro, e ela vai crescendo. Essa é uma planta de crescimento normal. Eu tenho uma distância entre nós, que a gente chama de internódios, normal, por conta da planta estar bem nutrida. Ela está absorvendo aqui do solo, as raízes aqui do solo, estão absorvendo esses nutrientes, porque tem os nutrientes no solo. Quando, por acaso, acaba o nutriente, ou esse nutriente não é absorvido, a gente vai ter o problema que é a falta do nutriente para a planta absorver. Cadê a caneta? Aqui. Então, quando o nutriente ele falta para a planta ela começa a ter o que a gente chama de internódios curtos. Então, ela não tem mais, e aí aqui, até para fazer um pouco melhor, quando a gente fala de internódios curtos, a gente tem, além do crescimento dessa planta ficar prejudicado, a folha dela também vai ficar prejudicada, né? Os sintomas de deficiência de zinco. Então, eu tenho uma planta que cresceria normal, estaria dessa altura, agora é uma planta que ela ficou bem mais baixa, uma planta que ficou com folhas menores, que são os órgãos, né? Então, a gente vai ter órgãos menores, folhas novas pequenas, que é o sintoma visual, além desse internódio curto. Por que isso vai acontecer? Isso não acontece do dia para a noite, na maioria das vezes, né? Ele vai acontecer porque inicialmente houve, por falta de zinco, ele está relacionado com a síntese de ácido indolacético, o AIA. Então, esse hormônio está relacionado ao crescimento da planta. Quando se reduz a quantidade de zinco disponível na planta, reduz também a formação, a síntese de ácido indolacético.
Então, sinal aqui de redução, então a redução de ácido indol-acético. Isso faz com que, com a redução de ácido indol-acético, haja uma rigidez maior das paredes celulares. E essa rigidez maior, e aí aqui do lado vou tentar exemplificar, essa rigidez maior está, por exemplo, eu tenho aqui uma célula vegetal. Então, ela está com o seu núcleo aqui, o seu material genético, tem todas as suas organelas. Quando a gente tem lá um processo de divisão celular, essa célula inicialmente, ela mantém o tamanho, o mesmo tamanho, hein? Primeiramente, ela vai duplicar o material genético. Depois, essa célula ela vai passar pelo processo de alongamento celular, um material genético de cá e material genético de cá. Depois, no final, lá do telófase, né, de todos os processos da duplicação, da mitose, ela vai passar por um processo chamado citocinese. Citocinese, ela vai achatar essa célula maior aqui no meio e vai dar origem, finalmente, a duas células idênticas, né, parecidas, lógico, tem algumas mutações, tem problemas, a célula-mãe. Então, esse processo, chamado de duplicação, ele está relacionado com esse alongamento celular. Uma célula normal faria isso, uma célula bem nutrida. Quando a gente pega uma célula que aparentemente, ou a gente fez análise, identificou que ela está com deficiência de zinco, ela duplica o material genético, só que nessa célula que ela alongaria, em vez dela alongar do jeito que ela deveria, ela não alonga tanto. Então, em vez dela alongar para gerar duas células do tamanho da célula anterior, ela vai alongar menos, vai fazer o processo de citocinese e, no final, ela vai dar origem a duas células, quando conseguir dividir, porque a parede celular está muito rígida e isso faz com que ela não consiga expandir, ela vai dar origem a duas células menores do que a célula inicial. Então, esse processo, essa parede celular muito rígida, ela prejudica o crescimento também das células no processo de duplicação. E isso está relacionado com a deficiência de zinco. Então, a falta de ácido indolacético está muito relacionado com a formação de paredes celulares mais rígidas. Além disso, com a falta de zinco, há uma maior quebra, uma maior hidrólise de proteína. Essas proteínas que seriam utilizadas para o crescimento da planta, né, para desenvolvimento, metabolismo da planta, há uma redução da proteína, porque houve maior quebra de proteína, e isso faz com que, aí, consequentemente, eu vou ter células menores, que é esse caso aqui que eu exemplifiquei, e em menor número. Algumas dessas células nem conseguem duplicar, porque a parede celular está tão dura, ela está tão rígida, que ela não consegue fazer o processo de alongamento. E aí vai ter células menores em menor número, consequentemente, órgãos menores. Os órgãos são um conjunto de células. Então, se eu tenho uma folha, essa folha está aqui, ela é uma folha normal. É um órgão da planta. Quando eu tenho uma planta com deficiência de zinco, essa planta ela já começa a ter órgãos menores, folhas menores, frutos menores, caule menor, raízes menores. Isso tudo está relacionado com o processo de divisão celular, com o teor de proteína reduzido. E, consequentemente, o que a gente vai observar? Internódios curtos, folhas novas pequenas. Com essas folhas novas pequenas, a gente vai ter o problema, né? Que é o visual, problema visual que a gente vai observar, que é esse sintoma de deficiência. Então, eu quero deixar aqui que a gente tem os sintomas de deficiência, e esse sintoma de deficiência, ele só acontece, ele só é visível depois que grande parte dos problemas já aconteceram no desenvolvimento das plantas, né? Então, não é assim, está com sintomas de deficiência na planta tal, e esse sintoma de deficiência eu consigo controlar. Às vezes o problema já é tão grande que não dá para reverter. Mas ele é muito importante, porque principalmente para a tomada de decisão para a safra seguinte. Então, eu sei que eu estou com problema de deficiência numa determinada planta esse ano.
E mesmo assim, eu fiz adubação de forma adequada, eu fiz tudo de forma adequada, e mesmo assim eu estou com sintomas de deficiência. No ano seguinte, eu preciso tomar outras providências para evitar com que isso aconteça, né? Vamos lá. Vou apagar aqui para passar. Bem, então os sintomas de origem nutricional, é importante que se observe três aspectos. Um é generalização do sintoma. Isso vai acontecer em todas as plantas da gleba, e não em uma única planta, ou um pouquinho de planta, algumas plantas. Então, todas as plantas de uma área, fiz análise de solo, interpretei e adubei. Todas as plantas daquela área estão com deficiência de nitrogênio. Provavelmente, ou a interpretação foi errada, ou houve lixiviação, ou houve volatilização acima do esperado e o nutriente não ficou disponível. Isso não vai acontecer para 2 plantas, 3 plantas, numa lavoura, por exemplo, de café, numa área de cana acontecer em reboleira. Se for em reboleira, se for em poucas plantas, provavelmente é sintoma de origem não nutricional. Pode ser problema de doença, de praga, problema de chuva, ou granizo, ou herbicida, né? Então, isso tudo é importante nessa discussão. Outra característica importante é a simetria. Então, primeiro é a generalização, acontece em todas as plantas da área. Segundo é a simetria. Vai acontecer tanto do lado esquerdo da planta quanto do lado direito. Então, se eu pego aqui uma planta, uma folha da planta, e eu observo aqui a nervura central, o sintoma ele acontece tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se eu pegar essa folha aqui, ela vai acontecer, tá, a folha deitada, né? Ela vai acontecer tanto na parte de cima da folha quanto na parte de baixo. Então, o sintoma de deficiência ele é observado em toda a estrutura da planta ou toda a estrutura da folha. É lógico que alguns sintomas vão acontecer nas folhas velhas, outros nas folhas novas. Mas se eu estiver observando as folhas velhas, ele vai acontecer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tanto na parte adaxial quanto na parte abaxial, de cima e de baixo. Se for um sintoma não nutricional, digamos que aplicou um herbicida lá. Então, o herbicida, as gotículas de herbicida tiveram contato apenas com essa parte de cima da folha. O sintoma vai aparecer aqui. A parte de baixo, ela vai continuar normal. Se é um granizo, o granizo veio, um vento frio, o vento bateu apenas na parte de cima da folha. Aqui está o caule, aqui está a parte de cima da folha. Apenas aqui a gente vai ter o sintoma causado pelo vento frio. Excesso de sol vai acontecer só na a que a gente chama de face exposta ao agente causal. Nutricional não. Nutricional é dentro da planta, vai acontecer em todos os sentidos. O outro aqui que a gente tem tem um chat aqui, deixa eu ver. Sim, qualquer cultura vai aparecer dos dois lados, isso a gente falando de folhas do mesmo ramo, ramos próximos, né? E na mesma folha pode acontecer do lado esquerdo, do lado direito, na parte de cima ou de baixo. E o gradiente a gente falou disso como mobilidade, né? A gente tem nutrientes que são móveis, nutrientes que são imóveis, a gente dividiu eles só nesses dois grupos. E aí entra aqui um terceiro grupo, seriam os pouco móveis, né? A gente pode considerar esses pouco móveis como imóveis também, justamente porque eles vão acontecer lá nas folhas novas. Então, o nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, eles sempre vão acontecer o sintoma nas folhas velhas. Então, se alguém chegar para você com um ramo, topo da planta de café, arrancou lá o meristema apical, chegar e falar, isso aqui é deficiência de nitrogênio. Falar, mas isso é folha nova. Folha nova não tem sintomas de deficiência de nitrogênio. O sintoma de deficiência de nitrogênio acontece nas folhas velhas, né? Então é importante saber de onde é essa planta. Principalmente porque alguns nutrientes têm sintomas parecidos. A gente falou, por exemplo, de cálcio e magnésio, clorose internerval. O cálcio nas folhas novas, o magnésio na folha velha. Então é importante saber o gradiente, onde que isso está acontecendo. Aqui as limitações, né? A gente não consegue muitas vezes identificar métodos de mais de uma deficiência. Se a planta tiver com deficiência de nitrogênio, é uma clorose geral. Se ela tiver só com deficiência de magnésio, é uma clorose internerval. E se ela tiver com os dois? Vai dar uma clorose geral e eu não vou ver a deficiência de magnésio. Então é importante que se tenha a análise visual para tomada de decisão, mas ela não é a mais importante. O mais importante seria as análises foliares e os testes rápidos que estão chegando aos poucos no Brasil. Então, a análise foliar seria um exame dessa planta, a gente vai coletar amostras foliares, amostras de folha,
Vai caminhar em zigue-zague da mesma forma, não deve coletar plantas de idades diferentes, né? Tem um manual, quando a gente vai entrar em contato com o laboratório, ele sempre indica, ó, é cana, tem que coletar tal planta, terceira folha, é milho, é a sexta folha. Então existem padrões para serem coletados, porque depois eles vão ser comparados com padrões da literatura. Todo mundo já fez exame de sangue, e aí eu gosto de usar esses exemplos porque do dia a dia da gente, da maioria. Quando você pega o exame de sangue lá e tá hemoglobina, tem lá, sei lá, 2,5 milhões. Do lado do exame, ele vem aqui, por exemplo, um quadrinho desse jeito aqui, ó. O ideal é que esteja dentro desse centro aqui. Então, 2,5, digamos que deu bem aqui. Opa, a minha análise do meu exame de sangue, a minha hemoglobina, está dentro do padrão. Um pouco desviado aqui para baixo, mas está dentro do padrão. Se eu tivesse feito o exame e o exame tivesse estado bem aqui, provavelmente estava bem abaixo do padrão, ele daria uma deficiência de ferro, né? A hemoglobina está relacionada com o ferro. Ah, eu fiz o exame de colesterol. Eu fiz o exame de colesterol e deu lá 200 de colesterol. E aí vem o padrão aqui. O padrão de colesterol é entre 100 e 190. Se eu deu 200, ele está aqui. Então, você está com colesterol acima do ideal. As análises foliares de plantas é da mesma forma. A gente consegue pegar um resultado de uma análise de planta, análise foliar, e interpretar com um padrão. Deixa eu colocar uma outra tela para vocês aqui. Quando a gente fala de análise foliar, esse quadro, por exemplo, né, eu fiz uma análise foliar, aqui é na cultura da soja, provavelmente da soja, terceiro trifólio, né, R2, e aí a gente tem o teor que foi encontrado. Então, o ideal seria nitrogênio. Abaixo de 36 gramas, 0,8 é considerado baixo. Suficiente de 36,8 a 46. Então, se fez uma análise foliar dessa planta de soja e identificou um valor abaixo de 36,8, eu sei que tem deficiência de fósforo. Da onde que tiraram esses valores? Fazendo análises de plantas saudáveis em campo, sem sintomas de deficiência, plantas bem nutridas. Então, sempre há um padrão. Por isso que quando a gente faz o exame de sangue, volto a lembrar, vem lá a sua idade e um padrão para aquela sua idade. Eu não posso comparar os dados de uma criança de 6 meses com um idoso de 70 anos. Os níveis de nutrientes no organismo, de ferro, de hemoglobina, de lipídios, é diferente, são diferentes. Da mesma forma que eu não posso comparar, essa aqui é uma planta de soja, eu não posso comparar uma análise foliar de soja com uma análise foliar de milho. Uma é dicotiledônea, a outra é dicotiledônea e outra monocotiledônea. Então aqui eu tenho de nitrogênio, abaixo de 34,7 está deficiente, de 35 a 40 é uma faixa adequada, isso aqui não dá para ver qual que é a cultura, é em milho, né? Excessivo, acima de 40, né? Aí outro autor, Malavolta, diz que o ideal é entre 27,5 e 32. Está bem abaixo do que o pessoal fez aqui no Alto Parnaíba, que identificou que o bom seria entre 35 e 40. Então, isso tudo vai ser padrões da literatura. Não tem como a gente olhar só a análise, né? Aqui eu tenho, por exemplo, análises de, isso aqui já é de solo, né? Zinco, abaixo de 1,5 é baixo, nesse análise foliar também, para café. 1,5 a 3 é o ideal, acima de 3 é alto. Então, a gente vai ter as análises laboratoriais de folha, análise foliar, e a interpretação. E é da mesma forma, o ideal é sempre andar em caminhamento, pegar as folhas para cada cultura, vai ter uma folha certa para se coletar. Aqui, bananeira, coleta de amostra na terceira folha. Então, conta a terceira folha verdadeira aqui, essa é a terceira folha, né, de cima para baixo, né? Primeira folha, segunda folha, terceira folha. Dessa folha, não vou mandar a folha inteira para o laboratório. A recomendação é que eu pegue essa planta, retire aqui entre 5 e 12 centímetros e meio e entre 5 e 12 centímetros e meio do centro da planta. É ali que tem que ser mandado. Aqui em milho, né, a análise fala que tem que ser da folha
5, por exemplo, folha 3, folha 4. Tenho que contar as folhas, identificar qual que é a folha que está na metodologia e mandar. Senão a análise vai ser comprometida, né? Então todas elas têm uma forma correta de fazer a análise. Eu não posso, por exemplo, pegar folhas com fruto, ramos com fruto e ramos sem frutos, né? Porque senão eu vou ter prejuízo. Nosso tempo está esgotando aqui, já tem a menos de 1 minuto. Acho que eu não vou conseguir, não vai dar tempo de abrir uma outra sala. Não tem nenhuma dúvida, tem uma dúvida aqui no chat. Justamente por conta do padrão, a gente precisa padronizar. Então, as análises são feitas com padrão, Jaqueline. Então, normalmente vai ter eu vou postar para vocês, eu tenho uma tabela com grande parte das culturas e qual que deve ser coletada, tá? Se tiver alguma dúvida, eu vou responder lá no fórum, porque aqui não vai dar tempo e até eu conseguir finalizar e abrir outra sala, a gente já passou das 10h30, tá bom? Só obrigado de novo. Bom final de semana. Até semana que vem. Qualquer coisa a gente está lá no fórum. Um abraço a todos. Então, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.